Vamos continuar nesse assunto agora conversando com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que é líder do partido no Senado. Senador, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Wagner. Prazer poder conversar com você e com seus ouvintes. Da mesma forma, senador, nós ouvimos aí várias informações a respeito desse clima tenso, desse clima político turbulento no Brasil. O presidente do partido do senhor, o senador Aécio Neves, defendendo que haja uma reanimação pelo processo de impeachment da presidente Dilma, inclusive falando em travar os trabalhos na Câmara para que o processo de impeachment consiga andar. Agora, há outros setores da oposição, senador, que defendem que haja uma pressão sobre a presidente Dilma para que ela renuncie. De que forma a oposição vai caminhar nesse sentido? Pela renúncia, pelo impeachment ou ainda pretende aguardar a ação no Tribunal Superior Eleitoral? Wagner, em relação à renúncia, essa é sempre um ato unilateral de vontade. É claro que você pode criar circunstâncias que se faça pressão para uma determinada tomada de decisão, mas esse é um caminho que caberia só num gesto de desprendimento, de grandeza, de espírito público que possa ter a presidente Dilma, a partir do momento que ela entenda definitivamente que essa grave crise do Brasil tem nome e endereço: Dilma Rousseff do PT, Palácio do Planalto. O Brasil está vendo sua economia se desestruturar por completo. É um quadro muito grave de desemprego, de aumento da inflação. As pessoas estão vivendo pior. Não há qualquer perspectiva de saída da crise nesses próximos anos, porque falta ao governo da presidente Dilma um elemento essencial de credibilidade e confiança. E o país está pagando um preço muito caro por tudo isso, principalmente os mais pobres, os que mais precisam, que além de estarem desempregados ou ameaçados de desemprego, não têm prestação de serviços com o mínimo de qualidade, os hospitais lotados, atendimento precário, ameaça constante de epidemias de zika, de dengue, de chikungunya. A situação do país é muito grave. E não se tem um governo com capacidade de reagir para tirar o país dessa situação. Então vamos insistir no impeachment, sim. Esse é o caminho que vamos trilhar com mais força, inclusive obstruindo as votações na Câmara dos Deputados a partir da próxima semana, até que o processo seja definitivamente instaurado, sem abandonar, claro, a ação na Justiça Eleitoral, que, ao meu ver, pode ser a melhor solução para o Brasil, porque desde que a lei eleitoral seja cumprida e respeitada, não há outra decisão a ser tomada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, senão a cassação da chapa da presidente Dilma com o vice-presidente Michel. Com isso, teríamos em 90 dias novas eleições. E através das eleições, claro, você devolve ao povo, devolve à sociedade, ao eleitor, à eleitora, o poder de decisão dos rumos do Brasil. Você respeita o artigo 1º da Constituição, que assegura que todo o poder emana do povo. Mas para que isso aconteça, tem uma etapa primeira a ser cumprida, que é o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de forma imediata, porque para que se tenha nova eleição, o presidente da Câmara tem que assumir por pelo menos 90 dias a presidência da República. E é claro que Eduardo Cunha não pode assumir a presidência do Brasil nem por 9 segundos, avalie por 90 dias. Então são basicamente esses dois caminhos, o do impeachment ou o da Justiça Eleitoral, que vão tramitar paralelamente um ao outro, obviamente, mas acredito que o do impeachment tem mais chances de avançar com maior rapidez. Bom, então a estratégia pelo impeachment precisaria contar, evidentemente, senador, com o apoio do PMDB. Há a possibilidade do PMDB agora se reanimar também com o impeachment e se associar à oposição na deposição da presidente Dilma? Inegavelmente, a posição do PMDB é decisiva. Sem o PMDB, vamos avançar com esse processo. O PMDB terá até o final desta semana, que vai começar, a reeleição de sua direção, da sua presidência. Eu acho que até lá eles ficarão num compasso de espera. Após a renovação da direção nacional do PMDB, eu acredito que poderemos ter conversas mais avançadas nesse sentido para tentar convencer
o partido e seus representantes no Congresso da importância desse gesto em defesa do Brasil. O que nós estamos aqui buscando é salvar o Brasil de uma catástrofe econômica ainda maior da que já estamos vivendo. Não se trata de estar querendo tirar presidente A ou B. Se trata de respeitar a Constituição, de cumprir a lei e de encontrar uma saída para o Brasil. Aí o Brasil caminha para um abismo econômico que será muito, muito caro para as futuras gerações. Levaremos talvez uma década para sair dessa situação gravíssima que empurraram o nosso país. Então a crise exige respostas rápidas, ações ágeis, para que tenhamos uma luz nesse fim de túnel, como se diz na linguagem popular, encontrando uma saída dentro da Constituição, na base legal, para essa crise gravíssima que o Brasil vive. Agora, senador, nessa busca pela salvação do Brasil, como o senhor citou inclusive os problemas que nós estamos passando, e de fato estamos passando por esses problemas, crise econômica seríssima, crise sanitária, a saúde pública é um caos com essa questão do Zika vírus. Não seria um momento também, senador, de ambas as partes abaixarem as armas e, nesse sentido, não haveria uma possibilidade de composição entre oposição e governo no sentido de salvar o país? Ou quais seriam as condições que a oposição colocaria nesse instante para se associar ao governo e tentar salvar o país? Ou isso é impossível? Wagner, um gesto simbólico que eu considero muito representativo, praticado pelo senador Aécio Neves quando disputou a presidência em 2014. Então, logo saiu o resultado oficial, Aécio ligou para a presidente Dilma, cumprimentando-a pela vitória e, naturalmente, fazendo um gesto que nunca teve correspondência por parte do governo, nem tampouco da presidente Dilma. Quem mais quis dividir o país entre nós e eles sempre foi o PT. Agora que eles encontram o país nessa situação, sem ter a mínima humildade de reconhecer pelo menos os erros graves que foram praticados, e esse seria um primeiro gesto, ter a humildade de pedir desculpas ao povo brasileiro e reconhecer os erros cometidos. E, além disso, apresentar uma agenda concreta, uma agenda, uma pauta que pudesse apontar para a saída da crise. Nada disso é feito. O governo quebrou o Brasil, entende que, para salvar, o próprio governo tem que cobrar mais impostos e a sociedade, as pessoas, o trabalhador brasileiro, o empreendedor, o empresário de forma geral, o comerciante, não aguenta mais pagar imposto. Hoje você trabalha, em média, 4 meses durante o ano só para pagar imposto. Permitimos que a política que está sendo defendida pelo governo da presidente Dilma, do PT, de aumentar impostos, prospere, o brasileiro vai trabalhar 5, 6 meses do ano só para pagar imposto ao governo. E que governo é esse? É um governo que presta péssimos serviços, que não tem planejamento, que gasta de forma desmedida, de maneira descontrolada, um governo atolado em denúncias de corrupção. E o que eu percebo é que a maioria dos brasileiros não estão dispostos a dar mais dinheiro a um governo que não toma uma atitude sequer para controlar seus gastos, para gastar de forma mais eficiente, planejando os investimentos que possam ser prioritários. Então, não é justo colocar essa conta nas costas do trabalhador, do nosso povo, com a volta, por exemplo, da CPMF. A pauta única de alternativa que o governo apresenta de saída para a crise é aumento de impostos. E essa pauta o PSDB não aceita, nós não votaremos a favor de forma nenhuma na volta da CPMF, defendendo o povo e o trabalhador brasileiro que não aguenta mais pagar impostos. Senador, para a gente encerrar, a gente sabe, o Brasil inteiro sabe que o senhor também perdeu o mandato do senhor. O senhor foi eleito governador, mas teve o seu mandato cassado. O senhor tem experiência nesse aspecto. Nesse sentido, qual seria o conselho que o senhor daria à presidente Dilma, tendo essa experiência? É coisa do outro mundo? Olha, eu quero sempre aproveitar a pergunta para esclarecer que não fui cassado por corrupção, nem por improbidade, malversação do dinheiro público. Para quem não sabe, a Justiça Eleitoral cassou meu mandato de governador por ter entendido, de forma equivocada ao meu ver, que um programa social que nós realizávamos na Paraíba, muito semelhante ao Bolsa Família, teria interferido no resultado da eleição. Então nós tínhamos um programa social de atendimento
das pessoas que mais precisam, e a Justiça Eleitoral entendeu que aquele programa tinha interferido no resultado da eleição. Essa foi a razão da minha cassação, que eu volto a dizer, uma decisão equivocada, mas que eu aceitei de forma resignada, aceitei, por mais justa que fosse a minha indignação. Eu não me confrontei com a Justiça, eu não quis desmerecer as instituições, não quis desqualificar a decisão, mesmo não me conformando com ela. Então, quando você tem um espírito democrático, quando você tem uma formação ética e uma consciência limpa, por mais injusta que seja uma decisão, você se submete a ela, tira lições pessoais, sofre, claro, tem dor, a família sofre junto, os amigos, mas lhe faz mais forte para compreender os valores e os princípios que são maiores do que qualquer drama pessoal da própria democracia. Então, nós não podemos colocar os nossos dramas pessoais acima dos interesses coletivos, em cima dos princípios fundamentais de uma república, de uma sociedade democrática. E foi assim que agi, e é assim que tenho me comportado ao longo da minha trajetória como homem público, e fazendo agora o meu papel como líder do PSDB no Senado, fazendo uma oposição firme, posso dizer destemida, corajosa, altiva, que é o que o momento que o Brasil precisa de uma postura como essa. Senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, muito obrigado, um abraço para o senhor, bom final de semana. Espero que a gente tenha dias melhores pela frente, senador. Se Deus quiser, vamos fazer nossa parte e pedir a Deus Pai que possa proteger nosso país e apontar caminhos para a saída dessa crise. Foi um prazer, Wagner, poder conversar com você. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Bom dia a todos. Nós agradecemos e estamos à disposição. Conversamos então com o senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado Federal.